Então vamos lá, gente. Sou a Nicole Calisto, socióloga pela Universidade de Brasília. Aqui tem vídeo todos os dias no canal. E hoje vamos falar desse artigo aqui. Basicamente, você realmente acredita que a diferença de desempenho escolar entre estudantes de origem favorecidas e desfavorecidas diminuiria se ensinássemos os jovens mais vulneráveis a terem mentalidade de crescimento, persistência e autoconfiança? Essa premissa, ela sustenta uma indústria bilionária de programas de aprendizagem social e emocional, o famoso CEL, prometendo reduzir a desigualdade na base da mudança de atitude. Só que a ciência, ela resolveu testar se isso realmente funciona, se sustentar essa questão de persistência, mentalidade de crescimento, autoconfiança, se realmente reduziria a desigualdade, né, na questão do desempenho escolar entre os estudantes favorecidos e não favorecidos. Só que, nesse artigo da Sociology of Education, que é a Sociologia da Educação, ele analisou 74 países pelo PISA 2018. Então, a gente está falando de mais de 248 mil alunos de 15 anos avaliados. E os pesquisadores, eles mediram 5 habilidades socioemocionais: autoeficácia, competitividade, medo do fracasso, domínio do trabalho, que é a persistência, né? E a mentalidade de crescimento, para entender o peso real delas. E eles usaram um método estatístico rigoroso chamado de decomposição de Kitagawa. Eu vou colocar o nome aqui. E esse modelo, ele divide o abismo entre notas, de notas entre as classes e entre componentes. E a gente está falando de 3 componentes. O primeiro é a diferença no nível de habilidades que cada grupo possui. O segundo, o retorno dessas habilidades, ou seja, o quanto cada ponto extra de foco ajuda na nota final. E o terceiro, a interação entre os dois. E os resultados, eles desmontam o discurso comum por meio de 2 fatos incontestáveis, que sendo o fato número 1, a diferença de atitude entre os estudantes é minúscula. O artigo ele vai trazer números exatos, então é muito importante que vocês leiam o artigo por inteiro, ele sempre vai estar na descrição do vídeo. Basicamente, a diferença de autoconfiança entre os jovens de famílias favorecidas e desfavorecidas é bem pequena, mas quando a gente olha a diferença real nas notas das ciências, né, no PISA, existe um abismo que é mais do que o dobro, ou seja, a desigualdade está no boletim e não na força de vontade deles. E sendo o fato número 2, ter foco e resiliência ajuda na nota? Sim, ajuda muito, mas exatamente igual para o estudante de escola particular como da pública. Então não existe esse superpoder onde a inteligência emocional vai salvar. Então não tem como que salve mais quem tem menos recursos materiais ou mais. Então exatamente igual essa questão do foco e da resiliência. E a matemática do estudo, ela mostra no cálculo final que todas as 5 habilidades socioemocionais juntas, elas explicam apenas 8,8% da diferença de notas entre as classes sociais. Então, para você entender basicamente o tamanho desse problema, que mesmo se um projeto educacional milagroso conseguisse deixar todos os alunos com a mesmíssima mentalidade e foco, mais de 91% da desigualdade na escola continuaria intacta. Então, os autores, eles falam que esses 8,8% são uma estimativa super otimista. Na realidade, o efeito pode ser ainda menor, porque o que acontece é uma causalidade reversa. É o estudante que vai bem na escola, que ganha autoconfiança, e não a autoconfiança que gera a nota boa sozinha. Então, a conclusão do artigo é que existe a necessidade de fazer um alerta para quem governa e faz as leis, ou seja, as políticas públicas, porque focar só no emocional dos alunos funciona só como uma cortina de fumaça, porque a ciência mostra que a desigualdade não acontece por falta de esforço ou por falta de atitude de quem está na base, mas o que realmente afasta os estudantes são as barreiras físicas e materiais, falta de verba nas escolas,
salas superlotadas, professores desvalorizados e a própria realidade de vulnerabilidade social da pessoa, do estudante. Então, uma palestra de motivação no colégio não vai ajudar muito. Se uma pessoa não tem o que comer, se ela não tem onde estudar em casa. Então, o que separa os jovens não está dentro da cabeça deles, está nas condições de vida. Então, se vocês quiserem mais informações relacionadas a esses artigos, siga o canal, dê o seu like, eu sempre trago aqui todos os dias. Não se esqueça de seguir o canal para acompanhar cada vez mais. Eu sou Nicole Calisto, socióloga pela Universidade de Brasília. E um beijão e até o próximo vídeo.